Boas noites a todos, ao Presidente da JST aqui de Cascais, os meus cumprimentos, também à Joana Barata Lopes, de toda a JST do Distrito de Lisboa, ao Presidente da JST Nacional e a todos vós. É um gosto muito grande poder estar aqui, no fundo, a culminar, ou a ajudar a culminar, este esforço que foi desenvolvido durante bastantes semanas e que visa, no essencial, pôr em contacto aqueles que são dirigentes do partido ou do governo com aqueles que estão mais próximos da juventude portuguesa e que, através desta plataforma, têm um veículo aberto, digamos assim, para poderem ouvir, prescutar, sentir aquilo que são os anseios, as preocupações e, portanto, de certo modo também, os destinos que são procurados pela juventude portuguesa. Eu acho que um governo que trate do futuro, que pense no futuro, é um governo que tem de estar suficientemente despojado do dia-a-dia para pensar nas novas gerações. Não quero com isto dizer que se governa a pensar no futuro contra o presente. O que estou a dizer é que muitas vezes nos temos de libertar do presente e do passado para poder olhar para o futuro, medir o alcance das políticas que estamos a realizar, não num espírito contra-democrático, no sentido em que dispensemos o apoio das pessoas, dos cidadãos, para as políticas que estamos a desenvolver. Nenhum governo muda a economia, nenhum governo muda a sociedade contra as pessoas. Não são os governos que mudam as sociedades nem a economia. Podem liderar os movimentos de mudança e compor um conjunto de elementos de política, de contexto reformista que permitem que a sociedade se vá transformando, que a economia se vá modificando e que os resultados nos permitam ir chegando perto daquilo que são os nossos objetivos. Ora, eu creio que este governo que tenho liderado tem conseguido isso. Claro que isso tem ainda mais importância quando sabemos que passamos por anos muito difíceis. Digamos em que a realidade em que vivíamos não nos permitia muitas ilusões. Pelo contrário, fornecia-nos restrições muito objetivas que não era possível evitar. Nessa medida, nós procuramos responder sempre aos problemas do presente, sem nunca deixar de ter uma mira no futuro. Quando este caminho se iniciou, antes, portanto, de chegar ao governo, publiquei um livro que se chamava Mudar, em 2010. E nessa altura defendi, como defendo hoje, que nenhuma transformação deve ser feita no curto prazo ou no médio prazo que não esteja alinhada com o objetivo de longo prazo que nós defendemos. Aqueles que dizem ainda não é tempo de fazer certo tipo de política, certo tipo de mudança, porque ainda não temos condições para as realizar e que vão, portanto, adiando sempre o que de importante se pode fazer, são aqueles que não conseguem fugir às restrições do presente. Ora, nós tivemos restrições muito fortes, mas conseguimos sempre olhar para o futuro de modo que as transformações que fomos fazendo no presente estivessem alinhadas com aquilo que deveria ser o nosso objetivo de longo prazo. Claro que, quando começámos todo este trabalho, o longo prazo parecia-nos muito curto. Parecia que todas as coisas não tinham um grande futuro. Como sabem, nós tivemos em 2011 de iniciar o trabalho que estava mais ou menos programado no Programa de Assistência Económica e Financeira. Basicamente, deram-nos um caderno de encargos e um envelope financeiro. E disseram-nos, enquanto os senhores fizerem o que está aqui combinado, a gente vai-vos dando o dinheiro e o dinheiro é este. E agora têm de viver com ele. Portanto, o nosso futuro era um futuro bastante limitado.
A cada 3 meses nós tínhamos de fazer prova de que estávamos a fazer o que estava combinado e que, portanto, podíamos receber mais uma tranche do dinheiro que nos estava endossado, sendo que uma parte grande do dinheiro veio à cabeça porque as necessidades eram imensas. Mas, na verdade, o grande objetivo que nós tínhamos era o de conseguir fechar esse programa, mas ao mesmo tempo conseguir que o país de futuro pudesse ser um país bastante mais livre, bastante mais dinâmico do que aquele que nós tínhamos herdado naquele dia. Creio que o conseguimos. Ainda hoje estava a consultar alguma dessa informação mais recente, a pensar justamente numa crítica que se fazia, que era a de que devíamos ter conseguido reduzir muito mais a despesa do que o fizemos. Nós tivemos ao longo destes anos, no entanto, uma redução da despesa significativa. E feitas as contas, quando comparamos as necessidades que tínhamos de financiar o Estado, o déficit, portanto, em 2010 ou em 2014, estamos a falar de uma diferença que vai de pouco mais de 20 mil milhões de euros em 2010 para qualquer coisa próximo de 7,7 mil milhões de euros em 2014. Será menos de 5 mil milhões de euros em 2015, no ano corrente. O que significa, portanto, que de 2010 até ao presente, nós reduzimos as necessidades de financiamento do Estado para a quarta parte daquilo que eram em 2010, no início do nosso trajeto. E essa é a melhor forma que nós temos de libertar o futuro. Libertámo-nos das limitações do presente, mas libertámo-nos o futuro dessas restrições. Quando olhamos, portanto, para os anos que estão à nossa frente, nós vemos anos que têm contornos muito diferentes daqueles que estamos agora a encerrar. Temos a economia a crescer, conheceremos quarta-feira, depois da manhã, os números do INE, mas todos os indicadores de que dispomos apontam para que a nossa economia tenha crescido, quer em termos homólogos, quer em cadeia, quer dizer, quer comparado com o ano passado, quer com o trimestre do ano anterior, de 2014, e que o tenha feito pelas melhores razões, quer dizer, através de uma melhoria da nossa procura interna também, com investimento, com algum consumo ligado ao novo emprego que foi criado, mas também através das exportações. Os dados que foram hoje apresentados publicamente pelo INE também sobre as exportações são muito expressivos. Mostram que a nossa exportação melhorou cerca de 4% relativamente ao ano anterior, enquanto que as importações terão caído cerca de 1,5%. O que significa, portanto, que continuamos a caminhar em 2015 por um equilíbrio externo que temos sabido manter e até alargar e, ao mesmo tempo, sem aumentar a dívida, as responsabilidades daqueles que, no presente ou no futuro, as tenham de solver através dos seus impostos. E esta creio que é a melhor notícia que nós podemos dar àqueles que vivem intensamente o presente, mas também àqueles que têm uma expectativa muito importante sobre o futuro. Deixaremos para o futuro, e estamos a construir para o futuro, um país com menos restrições, com menos dificuldades do que aquele que herdamos. E estamos também a construir um país que desenvolve um modelo económico mais saudável, mais dinâmico e mais sustentável. Creio que isto, para começo de conversa, é prometedor. Gostava de dizer uma segunda coisa. Nós, durante muitos anos, tivemos uma economia muito protegida. Em bom rigor, a economia portuguesa começou-se a abrir pelos anos 60 e intensificou essa abertura a partir do momento em que tivemos a possibilidade, faz agora 30 anos,
de ingressar na comunidade, na então Comunidade Económica Europeia. E desde então até hoje, o nosso nível de integração foi crescendo. Exportamos praticamente 70% daquilo que produzimos para a União Europeia, para países da União Europeia. No início deste processo era praticamente 80%, o que significa que, não obstante esta integração, nós temos vindo a diversificar o destino das nossas exportações. Mas, na verdade, apesar deste nível de integração, a nossa economia dependeu excessivamente, ao longo de todos estes anos, de setores muito protegidos. O que significa, portanto, que até 2009, 2010, nós só conseguimos exportar cerca de 29% a 30% do que produzíamos. 70% do que produzimos é cá dentro. Fica cá dentro. Ora, nós conseguimos, ao longo destes anos, aumentar a percentagem de bens e serviços que são exportáveis. Quer dizer que competem na economia global. Conseguimos, nestes 4 anos, aumentar 10 pontos percentuais àquilo que conseguimos exportar. Passámos de perto de 30% para ligeiramente mais que 40%. E julgamos que até 2020 devemos chegar a 50%. Quer dizer, metade daquilo que produzimos conseguimos exportar. Mas durante muitos anos não foi assim. Vivíamos com setores muito protegidos da nossa economia. E setores muito protegidos da economia são setores pouco expostos à concorrência e, portanto, menos produtivos, que conseguem sustentar pior o emprego, que orbitaram sempre muito em torno das obras públicas e, portanto, do orçamento do Estado, e que, nessa medida, estavam mais suscetíveis de ser influenciados pelo poder político. Não tenham dúvidas, quanto mais uma economia é protegida e fechada, mais compadrio pode existir, menos dinamismo ela tem, mais o favor de quem está próximo do Estado conta, menos o mérito é relevado. Ora, nós, estes anos que deixámos para trás, iniciámos um processo de maior abertura da nossa economia e também de maior dinamismo, de maior concorrência, quer dizer, de uma economia que nos aproxime mais daquelas com que nos gostamos de comparar. E esse modelo de desenvolvimento que temos vindo a seguir é um modelo muito saudável, na medida em que, em vez do Estado estar, no fundo, a indicar os setores em que quer investir, endossando depois em impostos ou em custos de serviço aos cidadãos a fraca rentabilidade, para não falar nos prejuízos gerados com essa economia, nós estamos, no fundo, a dizer que quem tem boas ideias hoje, quem tem bons projetos, quem possa, em torno deles, construir empresas competitivas e dinâmicas, geradoras de emprego, podem hoje concorrer e afirmar-se numa base mais leal, mais verdadeira, em que conta menos ser filho de alguém ou próximo de certos partidos. O que conta mais é saber se as ideias valem, se os projetos são bons, se os resultados podem ser aquilo que nós desejamos, isto é, positivos, com um bom retorno para o futuro. E essa nova economia que tem vindo a ser, de certa maneira, induzida por esta maneira de estar, por esta orientação política, tem vindo a provar bons resultados. E cada vez mais nós conseguimos ter novas empresas que aparecem junto de universidades, de centros tecnológicos, que estão muito voltadas, são normalmente empresas de gente muito jovem, muito nova, que tem um grau muito elevado de formação, que fala bem a língua que se pratica no exterior quando queremos fazer negócios em qualquer parte do mundo, que por essa razão não se acanha, consegue sair, consegue ir ao encontro
das oportunidades, consegue ganhar cotas de mercado e consegue obter financiamento para ideias que funcionam, que são boas. Os novos gestores, os novos empresários que estão a aparecer, muitos deles são jovens, não herdaram grandes fortunas, não tiveram pais com muita experiência na área dos negócios que os tivessem introduzido nas suas jovens empresas. São simplesmente jovens empreendedores que sabem que, mais do que no passado, hoje as boas ideias podem florescer, as boas iniciativas, as empresas, mesmo quando são empresas muito em início de vida, não precisam de andar a mendigar o favor do Estado nem dos políticos para poderem vencer. E esta é uma diferença que eu acho muitíssimo importante para o futuro de nós todos. Ter uma sociedade construída na base da competência, do mérito, do esforço de cada um e não na base da batota, da proteção ou do favor político. Acho que estamos a construir, desse ponto de vista, uma sociedade totalmente diferente. Para terminar, creio que se estamos a crescer e a criar emprego, se estamos hoje num caminho que nos permite pensar numa economia que não esteja subjugada pela restrição do dia-a-dia que era demasiado intensa nos anos em que vivemos, se estamos a construir também uma economia mais verde, mais limpa desse ponto de vista, se estamos a olhar com outros olhos mais interessados para as oportunidades que os oceanos, como o Oceano Atlântico, que temos aqui bem ao nosso lado, nos oferece, e Portugal tem das áreas de influência marítima, oceânica, das maiores do mundo, se tudo isso é verdade, se conseguimos, portanto, equilibrar as nossas contas externas e ter cá dentro, no nosso déficit, um déficit que se vai transformando a cada dia num excedente e, portanto, a permitir-nos ir diminuindo a nossa dívida por um lado e, por outro lado, ir amealhando para os anos de maior incerteza do futuro, o resultado talvez menos conseguido tenha sido o que nós obtivemos com o desemprego. Infelizmente, nós continuamos a ter um desemprego muito elevado e um desemprego elevado de longa duração, seja entre os mais jovens, seja naquela geração que vai ali entre os 45 e os 55 anos e que estava muito ligada a setores mais protegidos da economia e que hoje têm maior dificuldade em poder regressar ao mercado de trabalho, em particular porque esses setores estão em remissão e, portanto, não voltarão a ser aquilo que foram no passado. Não digo isto como quem apresenta uma espécie de falhanço da sua política. Devo dizer que outros países, é o caso de Espanha, e não teve nenhum programa, têm ainda hoje um nível de desemprego bem superior ao nosso. Bem superior a 20%. Nós chegámos quase a ter 18% de desemprego, 17,7%, se a memória não me falha, e nestes 8 trimestres, desde então, desde o início de 2013, portanto, nós temos vindo a conhecer uma redução da taxa de desemprego, que agora estará situada entre os 13,5% a 13,7%, foi o último número divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística. A Grécia teve um desemprego muitíssimo mais forte, a Espanha teve um desemprego muitíssimo mais forte e a Irlanda não chegou a ter um desemprego muito mais forte porque é um país que mantém uma tradição de imigração muito intensa e ainda mais intensa do que aquela que nós acabámos por registar nestes anos de dificuldade. Ainda assim, o nosso desemprego que baixou está historicamente muito elevado e penaliza de uma forma muito dura aqueles que são mais jovens. E isso obriga-nos a ser ainda mais exigentes com as políticas ativas de emprego,
ainda mais determinados quanto ao modelo de desenvolvimento económico que defendemos, isto é, um modelo de desenvolvimento que não seja de ioiô, em que anda para cima e para baixo, para trás e para a frente, descendo impostos, subindo salários, para depois cortar salários e subir impostos no dia a seguir. Não podemos andar sempre nestes movimentos cíclicos de ajustamento ocasional. Temos de ser muito determinados, seguindo este modelo, que é um modelo que nos garante uma recuperação sustentável e, portanto, uma economia que seja mais confiável para todos. Mas, além disso, temos de olhar de forma mais focada, em primeiro lugar, em oportunidades que aqueles que são mais jovens possam identificar com este caminho de recuperação económica, e ele está a acentuar-se, o que significa, portanto, que os mais jovens terão progressivamente mais oportunidades de emprego, mas olhando também, e creio que me compreenderão bem, apesar de ter aqui à minha frente, sobretudo jovens, que diga que temos de ter uma preocupação redobrada relativamente àqueles que são mais velhos e a quem a vida acabará por convidar menos a regressar ao mercado de emprego, apesar da economia estar a desenvolver-se a um ritmo mais intenso. E acreditem, aqueles que têm entre 45 e 55 anos, como aqui já referi, e que, no fundo, o que têm em termos de habilitação académica é o 9º ano de escolaridade, ou menos do que isso. E, na minha época, mais de metade dos jovens que frequentava o ensino obrigatório abandonava o ensino antes de completar o ensino obrigatório, os 9 anos de escolaridade obrigatória. O que significa, portanto, que temos aqui muitas pessoas que não têm muitas qualificações académicas e cujas qualificações profissionais estão muito ligadas a setores que já não vão retomar economicamente o desempenho que tiveram anos atrás. E todas essas pessoas merecem, por parte daqueles que são mais novos, por parte das empresas, por parte dos poderes públicos, um conjunto de políticas talhadas assim um bocadinho mais à dimensão deste problema preciso que nós enfrentamos. Ainda temos um trabalho árduo pela frente para fazer recuar, sobretudo, o desemprego de longa duração, que, como digo, tem afetado sobretudo os mais jovens e aqueles de idade mais avançada, que têm fracas qualificações e que estão associados a setores que tiveram um ajustamento muito forte, mas que pertenciam a uma área muito protegida da economia que não retornará. Termino guardando tempo, portanto, para a nossa conversa, porque esse era o objetivo, era que pudéssemos agora conversar, que pudessem fazer perguntas e eu pudesse responder, porque, creio eu, seria muito difícil furtar todos os presentes à oportunidade de colocar também os seus anseios, os seus pontos de vista, as suas dúvidas ou as suas questões numa noite realmente tão convidativa como é esta, aqui bem perto da Baía de Cascais. Desejo apenas que este trabalho que temos vindo a realizar e que a JST tem vindo também a desenvolver, de dizer o que fazemos, explicar bem o que se passou e que intenções temos relativamente ao futuro, possa ser o mais alargado, o mais poroso possível. Hoje, felizmente, temos muitos meios de chegar às pessoas. Através das redes sociais, através da internet. Já não precisamos de uma mediatização tão clássica quanto aquela que existia nos anos anteriores. E é muito importante que essas pessoas, que hoje já podem ter a opção de ir ao site que lhes interessa, de seguir a rede social a que estão ligadas, que essas pessoas possam, através desses veículos também, fazer expressar as suas opiniões, mas ouvir em retorno aquilo que nós temos para dizer. E esse diálogo, porque se trata também de um diálogo, precisa de ser muito impulsionado por iniciativas como esta, que tem vindo a ser desenvolvida aqui pela JST. Portanto, os meus parabéns à JST por esta boa ideia, por esta boa iniciativa, e espero que no final possam fazer uma boa avaliação daquilo que realmente é mais importante
daquilo que interessa, porque é aquilo seguramente que mais move a curiosidade das pessoas e são as ideias que mais partilhadas podem ser por aqueles que estão interessados no debate político, e eu penso que são cada vez mais. Um abraço e obrigado. Até já.